Glória a Deus. Aproveitando que você está em pé, texto introdutório, texto base da palavra de hoje, 1 Timóteo capítulo 4, versos 15 e 16. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você quanto aos que o ouvem. Amém? Estejam assentados, por favor. Coloque o verso 16 novamente, por favor. Observe, queridos, a palavra de Deus, ela compactua com o que nós temos falado. Na verdade, nós compactuamos com a palavra, né? Porque ela que é a mestra. Ou seja, estamos falando de bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, nossa saúde, o nosso trabalho, enfim. Mas não estamos deixaremos de lado a parte espiritual. Observe o que Paulo diz a Timóteo: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Ou seja, cuide da sua vida, mas não esqueça da palavra, perseverando nesses deveres, ou seja, na vida material, como também na espiritual, pois agindo assim você salvará tanto você mesmo, quanto aos que o ouvem, aquele que você pregar o evangelho também. Coloca o 15, por favor. Ele começa dizendo: seja diligente nessas coisas. Ok. Muito bem, já falamos sobre lealdade, já falamos sobre humildade, já falamos sobre fidelidade, já falamos sobre coragem. Quanta coisa, né? Já falamos sobre estabilidade, fertilidade, felicidade, o fato de sermos abençoados, e já falamos também sobre a sobriedade. Falamos ontem, né? São atitudes que devemos ter para uma vida melhor, tanto na parte material, relacional, familiar, como a espiritual. E hoje nós vamos falar sobre diligência. Coloca aí, por favor. Está ali, né? A pedra é o crisólito. E o tema nosso, a atitude que devemos ter é diligência. E o que é ser diligente? O que é diligência? Diligência é empenho. Quando você vai fazer alguma coisa, você se empenhar naquilo. Há uma linguagem muito dita hoje, no meio aí, de pessoas que dão palestras motivacionais e tal, é o tal do foco. É você não perder o foco. Primeiro você precisa ter um foco, ou seja, você tem que ter um alvo, um objetivo, não é? E aí você vai focar naquilo, não vai perder o foco, e vai se empenhar naquilo que compete a você fazer, você vai se empenhar ao máximo. E queridos, a realidade é a seguinte: a maior parte das pessoas não se empenham. A maior parte das pessoas querem as coisas de mão beijada, querem fazer pouco e receber muito, e não é assim, não é assim que funciona. As pessoas bem-sucedidas são pessoas que trabalham muito, a não ser aqueles que herdam alguma coisa, né? Filhinho de papai, que herda alguma coisa, mas geralmente essas gerações desperdiçam tudo que os pais ajuntaram, os avós ajuntaram, durante anos. Em pouco tempo eles acabam com tudo. Por quê? Porque eles não querem continuar ganhando, eles querem usufruir, e começam a gastar, e não repõem. Quantas e quantas fortunas já se perderam na mão de filhos, na mão de netos, né? Então, por quê? Porque as pessoas não querem ser diligentes. Então, se você quer realmente um 2023 abençoado, você vai precisar ser diligente. Bom, Êxodo 28, 20, Êxodo 28, 20 mostra essa pedra. Na quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe.
Amanhã falaremos sobre o ônix e no domingo sobre o jaspe. E assim estaremos encerrando esse ciclo. Quanto a Leia, ou Lia, eu acho que ela até tem isso que eu acabei de falar. Ela tinha um foco na vida muito grande. Eu disse, que ela deu uma mudada, até mudou o nome do filho, quarto filho, que até os 3 primeiros, ela tinha se preocupado que o marido passaria a gostar dela, a amar a ela. Aí no quarto ela louvou a Deus, foi Judá. Mas parece que ela teve uma recaída. Ela teve uma recaída. Mas falando de foco, eu acho que assim, ela tinha um foco. Ela queria conquistar Jacó. É um direito dela. Não podemos recriminá-la por isso. Concordar plenamente, não sei. Porque mostrou-se que não funcionou. Mas que ela era focada, ela era. Escute aí, Gênesis 30, 19 e 20. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa, agora meu marido me tratará melhor. Talvez até, eu falei que ela teve uma recaída, mas assim, talvez até ela falou assim, ele vai me tratar melhor agora. Ela não fala, porque nas outras vezes ela falava, agora meu marido vai me amar, Mas ela falou, vai melhorar um pouco a situação. Afinal, já lhe dei 6 filhos, por isso deu-lhe o nome de Zebulon. A palavra Zebulon, no hebraico, a raiz é Zabal, que significa exaltar, honrar. Então, Zebulon significa exaltado, ou morada da honra, habitação da honra, seria esse o sentido, exaltado, porque quando você é exaltado, um certo sentido, porque existe o exaltado errado, a pessoa ficou exaltada, quer dizer, ficou nervosa, esse é outro sentido. Mas exaltar alguém, estar exaltado, é estar honrado, Então esse é o sentido que ela quis dizer, agora eu serei honrada, eu serei exaltada pelo meu marido, afinal é o 6º filho que eu dou para ele, Então não podemos dizer que ela não foi realmente uma mulher focada, ela tinha um foco, era Jacó. Muito bem, estamos falando da bênção de Jacó e depois da bênção da tribo. Gênesis 49, 13. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios, suas fronteiras se estenderão até Sidom. É tremendo como um homem pode profetizar dessa forma. Algo que realmente aconteceu depois lá no futuro. Mas ele diz então, Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios, suas fronteiras se estenderão até Sidom. Que palavra profética de Jacó. E olha a bênção de Moisés. Eu falei ontem sobre Issacar e hoje sobre Zebulon. A respeito de Zebulon disse, alegre-se Zebulon em suas viagens. É interessante como tem a ver com a questão do mar, porto, E você, Issacar, em suas tendas. Ontem eu falei que Issacar, o perfil dele era de alguém acomodado, alguém que se tivesse um prazer, que se tivesse ali um descanso, para ele estava bom, mas não é o caso de Zebulon. Aí olha o que Moisés diz, eles convocarão povos para o monte, e ali oferecerão sacrifícios de justiça, farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. Então nós podemos perceber, lógico que isso é objeto de estudo e tal, eu estou aqui passando rapidamente, mas que Zebulon, ele seria então empreendedor, ele seria ativo, principalmente pelo fato de ter à sua disposição o mar. E Moisés o abençoa nas suas viagens. E Jacó diz então que ele
teria essa questão no porto, no mar, e isso se cumpriu. É tão maravilhoso ver como isso se cumpriu. Então, Zebulon, ele mostra atividade, empenho, diligência. É isso que nós estamos falando nesta noite. Você ser diligente. Issacar não foi muito diligente, não. Mas Zebulon, sim. Muito bem. E o que tem a ver essa pedra chamada crisólito? Criso significa ouro. Litos significa pedra. Então seria pedra de ouro ou pedra dourada. Isso é um crisólito. É interessante no estudo sobre as pedras que em determinadas épocas umas foram mais valiosas do que outras, mais procuradas para quem tem dinheiro para comprar pedra preciosa, que é ostentar a riqueza. Então, durante alguns períodos, uma pedra se destacou, ora era a esmeralda, ora era o rubi, ora teve a época do crisólito, mais do que o ouro, mais do que o diamante. Hoje, nos dias de hoje, é mais o ouro e diamantes, é o que são mais procurados, né? Inclusive existe aquela questão do chamado diamante de sangue. Por quê? A forma que ele é extraído é através da escravidão e da morte de muitas pessoas, principalmente na África. Então isso hoje, por exemplo, é até ruim para a pessoa rica. Ela falar que ela tem diamantes, vão querer saber, mas é diamante de sangue? Então, por quê? Porque alguém morreu para você ter esse negócio aí no seu colar, no seu pescoço, né? Então, procura-se ter uma procedência melhor, que não comprove que é diamante de sangue. Mas houve um período em que o crisólito era a pedra mais cobiçada. As pessoas, inclusive teve uma rainha chamada Vitória II, rainha Vitória, que o negócio dela era crisólito. No período dela, o charme era ter crisólito, né? A ostentação era ter crisólito. E é interessante, queridos, como eu falei, cada pedra tem a sua peculiaridade, a sua característica, e que tem a ver com a tribo, que tem a ver com o apóstolo, né? O apóstolo, que nós vamos ver daqui a pouco, é Mateus, tá? Mas, falando um pouquinho do crisólito, olha que interessante. Eu estou falando de diligência, eu estou falando de foco, para você ter uma direção. Você tem um alvo e você seguir. Sabe o que tem no crisólito? Uma dos componentes do crisólito chama-se magnetite. Magnetite. E sabe quem usou e para que o magnetite? Os chineses, para a bússola. A bússola precisa do magnetite. E a bússola é para dar direção. Interessante isso, né? Outras pedras não têm isso. O crisólito tem. Outra coisa, ainda nos dias de hoje, o crisólito é uma pedra rara. Não se encontra em qualquer lugar, não. Ela é uma pedra muito rara. O que eu acabei de falar para vocês? Que a maioria das pessoas não são diligentes. Aí fala, pastor, então, mas existem os diligentes. Seja você. Amém? Seja você. Seja raro. Como o crisólito é raro, mas ele existe. Tem muito crisólito. Ele é raro, mas tem bastante. Então que você seja essas pessoas raras que são diligentes, que tem um foco na vida, que não perde tempo com coisa que não te leva a lugar nenhum. Eu esqueci de mostrar, né? Ô Henrique, você nem me lembra, Henrique. Vamos mostrar o crisólito para o povo, Henrique. Me ajuda aí, ó. Olha o crisólito aí, gente. Como eu tenho feito, eu mostro a pedra bruta e depois ela lapidada. Olha que coisa linda. E percebe que ela é dourada mesmo? Por isso que ela chama pedra dourada. Olha aqui. Aqui não é. Ela bruta não é dourada, mas quando lapida ela, e você pode lapidar ela de várias formas. E olha, preste atenção, queridos, nessas duas aqui. Percebe que tem um desenho dentro dela?
Isso não foi provocado, não, isso é natural dela. É um negócio muito lindo. Mas tem umas que não é assim, é outro desenho. Eu não quis, porque eu sei que tem um pessoal que fica, né, esse pastor também dá uma forçada em algumas coisas. Irmão, não é forçar. Mas tem uma pedra que tem uma cruz dentro dela. Eu não quis falar. Eu não falei. Os caras vão achar que eu estou forçando. Mas tem uma pedra que dentro dela o desenho é uma cruz. Entendeu? Por quê? Ora, se tem aquele desenho ali, por que não pode ter uma cruz? Não é? Mas não são todas que tem. Daqui a pouco eu vou falar uma coisa interessante. Na verdade, isso aqui, esse desenho dentro dela, chama-se assinatura. Então, pelo desenho que ela tem dentro, sabe-se de onde ela é. Quem trabalha com pedras preciosas fala, isso aqui veio da Colômbia, isso aqui veio lá de Singapura, isso aqui veio lá da Tailândia. Os estudiosos do assunto, pelo desenho que tem dentro dela, porque, por exemplo, aqui é de um lugar, só faz um tipo de desenho. Por quê? Porque ela é magmática, ela vem do magma, então é feito naquele lugar, daquela forma o desenho. Em outro lugar, já vai ser outro desenho. Mas quem trabalha com isso, sabe, pelo desenho que tem dentro, de onde ela veio. Chama-se então uma assinatura. E eles chamam isso aí, na linguagem dos estudiosos do assunto, de inclusões. Ou seja, ela inclui o meio ambiente em que ela vive. Sabe? Agora você vê isso aqui, gente. É isso aqui, ó. É formado lá num vulcão. É isso aqui. Agora tem hora que eu fico pensando assim, como que os caras descobriram isso, né? É lógico, eu acho que foi ter feito vários testes. Eles pegavam pedra e poliam, lapidava. E aí viu que dava. Então teve aquelas que foram dando pedras preciosas. Algumas não virava nada, joga-se fora. Inclusive, todas as pedras preciosas têm as falsas. Tem as falsas, tem aquelas que não são. Parece que é, mas não é. A espetada do pastor. Tem falsidade em tudo, né? Em todo lugar, em toda situação, tem os verdadeiros e os falsos. Inclusive no meio dos crentes. Eu espero que você seja uma pedra preciosa verdadeira. Amém? Amém? Glória a Deus. Muito bem. Tem um outro detalhe, pode tirar daí. É um detalhe aparentemente bobo, mas nada disso é bobo. Repito, estou sendo muito repetitivo, mas tem que ser. Se fosse falar tudo, tem muito o que falar, das pedras, das características dela. Então eu separo algumas, mas é muita coisa, e tudo tem a ver com o que nós estamos falando, com o tema da noite e tal. O crisólito, ele é a única pedra, inclusive alguns o chamam de olho de gato. Aqui não dá, porque aqui foi uma foto. Mas no original, você olhar, ela tem porque todas elas, eu disse para vocês que depende da luz. Inclusive tem pedra que muda, o crisólito muda. Dependendo o ambiente, dependendo a luz, o ângulo que você vê, ela fica meio esverdeada, sabe? Mas você já viu o olho de gato à noite? Não é interessante? Não parece que tem uma profundidade? E às vezes chega a assustar, né? Porque você olha no olho do gato assim, é diferente dos outros olhos dos animais. E o crisólito é assim. E alguns até o chamam de olho de gato. E isso é um reflexo da luz. Eu não gosto de ficar dando muito detalhe, porque senão fica meio chato o negócio. Mas é para entender. O reflexo, ele corre diferente do que das outras pedras, que às vezes faz assim, que vai para cima, vai para baixo, vai para cá. Esse não, é de leste a oeste. Ele corre assim, muito rápido. Então por isso que dá aquele efeito de profundidade, igual do olho do gato, porque é o que acontece com a luz no olho do gato. Nós olhamos, só vemos que é diferente, mas é a forma que a luz corre no olho do gato, dá aquela sensação de profundidade. E o crisólito é assim, né? E outra coisa, que eu até falei já, né? Dentro dela, dentro das pedras,
ela tem os seus desenhos, os seus formatos. E o crisólito, ele é muito bem ordenado. Você viu aquele desenho que eu mostrei? Parece que é feito à mão. Mas os outros desenhos, não é só aquela forma que tem outros desenhos. Mas todos assim, sempre muito bem ordenados, simétrico. Tá? Essa é a outra qualidade do crisólito. Eu falei para vocês a visão de Ezequiel. Eu coloquei na ordem aí, mas para ficar melhor entendido, coloca o 16 primeiro. Ezequiel 1,16. Eu disse para vocês que às vezes a mudança de nome, porque ou é da mesma família, por exemplo, Ágata e Calcedônia, é a mesma família. Então uns textos põem Ágata, outros põem Calcedônia. Outra coisa, às vezes um pega direto do grego, outro pega do hebraico, mas às vezes há diferença. Mas no original mesmo, a palavra hebraica desse texto foi traduzido errado para berilo. Nós já falamos sobre o berilo, mas não é berilo, é crisólito. Então, aqui é uma visão que Ezequiel teve. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura, reluziam como o crisólito. Porque tem um outro texto mais para frente, só que não na versão NVI, que outro diz que ao olhar para ela dava medo. Eu acabei de falar, quando você olha para o olho do gato, você estranha, dá meio que assusta. É um negócio meio que é diferente, né? E essas rodas eram cheias de olhos, né? As 4 tinham aparência semelhante, cada roda parecia estar entrosada na outra, ordenada, simetricamente. Essa era a visão. Então, na visão de Ezequiel, está o crisólito ali. Agora veja o verso 9. E as suas asas, é uma visão que ele estava tendo, e as suas asas encostavam umas nas outras, quando se moviam, andavam para frente, e não se viravam. Eram 4 rostos, alguns dizem rostos, né? De animal, de homem, de águia, de boi e de leão. É uma visão que ele estava tendo. E é interessante isso, eles se movimentavam de tal forma que cada um andava para frente e não se viravam. O que é você andar para frente e não se virar? Foco. Eles estavam focados. Olha o verso 12. Cada um deles ia sempre para frente, para onde quer que fosse o Espírito, eles iam e não se viravam quando se moviam. Várias e várias vezes ele fala isso. O Espírito dava uma direção e aqueles seres com essas rodas que o acompanhavam iam na mesma direção, não se viravam. Olha o 14. Os seres viventes iam e viam como relâmpagos. Tá? Então isso tem a ver com essa questão. A visão de Ezequiel tem toda uma explicação para ela, mas isso mostra que havia um foco. Primeiro, havia a direção do Espírito, e segundo, quando eles iam sempre para frente, porque o crente vitorioso só anda para frente. Amém? E não se viravam, porque eles tinham uma direção. O Espírito Santo já tinha dito para eles aonde eles tinham que ir, para que direção eles tinham que ir. Tá? Então é isso que você tem que buscar nesta noite. Você tem que ter um foco, mas não o seu foco. O que o Espírito Santo quer de mim em 2023? O que o Espírito Santo tem para mim em 2023? E a partir do momento que você receber, você vai em frente e não vira para os lados. Amém? Não foi o que Deus disse para Josué? Olha, palavra, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas segue a palavra, porque eu estarei com você por onde quer que você andar. Amém? Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Glória a Deus. E aí, Apocalipse 21:20,
o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito. O sétimo fundamento era com o crisólito. E o sétimo apóstolo é Mateus. Nas 3 listas, ele está em 7º lugar. Na lista dele, ele está em 8º, porque ele coloca Tomé na frente. Mas é porque sempre era um grupo: Tiago e João, Pedro e André. E era, nos outros está Mateus e Tomé. Só que ele, por educação, coloca Tomé na frente. Tomé e Mateus. Mas em Marcos e em Lucas, ele está em 7º. Tá? Muito bem. O que significa Mateus? Dádiva de Deus. Dádiva de Deus, presente de Deus, dom de Deus. Significa Mateus. Nós falamos até sobre isso ontem. Mas há um detalhe interessante aí, que Mateus também é chamado de Levi. Era normal isso. Eles terem um nome muitas vezes hebreu ou judeu e um nome grego, ou romano. Mateus é mais para o latim e para o grego. Matias, Matitias, né? Mas Levi é judeu. Então, nós vimos já, inclusive, quando falamos da tribo de Levi, que Levi significa ligado a, vinculado a alguém ou alguma coisa. Nós falamos sobre isso, né? A tribo de Levi, que eles eram vinculados, ele tinha uma ligação. E se você for analisar, é isso que é ser diligente. Você está conectado a alguma coisa, você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem um foco, então você está ligado naquilo. Então, até essa questão da diferença de nomes, mesmo sendo em linguagens diferentes, significa a mesma coisa. E sobre Mateus, eu separei algumas coisinhas apenas, não é muita coisa não, e nós já vamos orar. Mateus 10:3, coloque aí, por favor. Aí é a lista dele: Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. O que tem diferente aqui? Nas outras listas, de Marcos e de Lucas, está Mateus. Pastor, o que tem a ver? O que tem a ver é que ele faz questão de colocar Mateus, o publicano. Ele mesmo. Ou seja, é como se ele estivesse querendo glorificar Jesus, dar glórias a Jesus. Ele sabia que o publicano era odiado, ele sabia que um publicano era rejeitado, então ele era o primeiro a não colocar isso no evangelho dele, porque quando se escreve o evangelho, talvez ele não tivesse noção que iria para o mundo todo e estaria até no século 21. Mas ele escreveu o evangelho para ser distribuído, pelo menos para algum lugar ali perto. Não escreveu à toa. Repito, eles poderiam não ter a noção, a dimensão do alcance desse evangelho. Talvez nem passava pela cabeça dele que um pastor em Ibaté, no ano 2023, ia estar falando do evangelho dele. Mas que ele queria que alguém lesse, queria. Ele não escreveu para guardar para ele. Então ele poderia omitir isso, assim como Marcos e Lucas não colocam, coloca Mateus na lista dos discípulos. Ele está falando na lista, poderia falar na história, na narrativa da história, falar que ele era coletor de impostos, mas na lista os outros 2 não colocaram, e ele coloca. Isso mostra alguma coisa. O que se pode entender é isso. Não é dizer que ele não se envergonhava de ser um publicano. Ele quis dizer: olha, Jesus é tão maravilhoso que ele salva até um publicano e o transforma em apóstolo. É isso que Mateus quis dizer, tá? Uma outra coisa, olha só, Lucas 5, 27 e 28. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, está vendo aí? Já chama ele de Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Pode parecer que isso aqui não é nada, né? Só que Mateus era muito rico. Mateus era muito rico. Quem assistiu The Chosen?
Levanta a mão aí. Vocês viram a casa que ele está saindo? Porque era isso mesmo. Eles eram ricos. Eles eram muito ricos, eles tinham muito dinheiro. Como eu expliquei, eles eram cobradores de impostos. Tinha alguns que pagavam os impostos e eles repassavam para o governo romano, porque ele trabalhava na coletoria. Seria hoje como uma secretaria da Fazenda, secretaria da Receita, onde você vai lá e presta conta para o governo. Hoje é tudo digital, né? Mas naquela época não, você tinha que ir lá presencialmente. Então alguns pagavam, os que não tinham condição falaram, eu vou pagar para você. Só que depois eles cobravam juros, e às vezes juros altos. Por isso que eles eram odiados, porque além de trabalhar para o governo romano, eles ganhavam em cima disso. Nós vemos o caso de Zaqueu, né? Zaqueu falou, olha Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Quem fala isso tem que ter muito dinheiro, não é um pouquinho que o camarada tem. Então, os outros também deixaram, mas os outros eram pescadores, eles deixaram seus respectivos barcos de pescas. Mateus abre mão de uma riqueza muito grande. Olha o versículo 29. Era como se fosse uma despedida dele. Então Levi ofereceu um grande banquete. Gente, quando fala banquete, é banquete. Tem de tudo à vontade. Ele ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Era como se ele falasse assim, eu estou encerrando minhas atividades, eu vou fazer uma grande festa, eu vou trazer Jesus, e ele evangeliza esse povo. E ele fala do evangelho para esse povo. Ou seja, já estava até fazendo uma obra evangelística, mas ele investe dinheiro nisso. Então o Mateus é interessante. E vocês, quem assistiu outro dia, disse que alguém até comentou aqui, né? Eu falando essas coisas, porque às vezes as pessoas não leem tanto a Bíblia, mas leem também, mesmo quem leu a Bíblia, até assistir o The Chosen, dá mais um tchan, né? Porque aí você está assistindo, aí você lembra do que você leu e tal. Mas alguém falou assim, puxa, como o The Chosen ajuda a gente a entender o que o pastor está falando aí. Então, o The Chosen mostra Mateus metódico, aquele cara calculista, sabe, aquele cara, por quê? Porque ele era organizado, que nem o Edson assim, né? O Edson é contador, eu acho que tem que ser organizado, né? Porque você tem que prestar contas, você lida com dinheiro, dinheiro não sei, mas contas, né, dos outros, no sentido de prestar contas, e imposto, e tudo, e funcionários, e essas coisas. A pessoa tem que ser ali, metódica, sabe, fazer cálculos, fazer lista. E Mateus é assim. E o The Chosen mostrou muito isso. Ele está toda hora com um negocinho na mão e está ali, escrevendo. E queridos, a gente lê o Evangelho de Mateus, você não percebe, por quê? Porque foi traduzido e tal. Mas no original, ele faz 5 sessões. Ele ordena parábola, ele vai fazendo tudo. É como se ele tivesse, bom, já que o Pentateuco foi 5, eu vou fazer 5 sessões do meu Evangelho. E ele faz tudo organizadinho. É por isso que quem fez o The Chosen, estou falando muito do The Chosen, né? Quem fez são estudiosos. Então, coloca um cara metódico. Esse cara tem que fazer o papel de alguém organizador, porque ele era. E o crisólito não é assim? Eu não falei para vocês que o crisólito é tudo certinho, simétrico. Então tem a ver com o perfil de Mateus. Então, ele faz uma questão na genealogia de Jesus diferente dos outros.
ele dá uma retocada, assim, uma caprichada na genealogia de Jesus, que só alguém organizado. E depois ele fala, 14 gerações de fulano a fulano. Sabe? Os outros colocaram a genealogia. Pá, 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 pá. Mateus faz questão de dizer, ó, de fulano a fulano deu 14 gerações, de fulano a fulano deu 14 gerações, de fulano a fulano 14 gerações. Outra coisa que você percebe no evangelho dele, ele fala uma coisa e explica. Como diz o profeta, ele é muito, muito, muito metódico, tá? Então, para ser assim, tem que ser diligente. Você quer ver uma coisa? Eu vou trazer agora para a prática da vida. Já perguntei para vários irmãos, vários, não foi um nem dois não, em aconselhamento. Pastor, minha vida é toda enrolada, eu estou endividado, vim aqui buscar oração. Tá, quanto você está devendo? Nem sei. Parabéns. Parabéns. Você só sabe que está devendo, mas não sabe quanto? Isso que é? Desorganização. É capaz de ter lá uma lista, mas não é aquilo. Tem uma lista lá com 10 nomes, mas de repente está devendo para 25. É verdade ou não é isso, irmãos? Ah, você está com superávit, você tem dinheiro. Tá, mas quanto você tem? Sei lá, nem sei. É igual a pessoa que fala assim, pastor, eu não tenho como dar o dízimo porque eu não sei quanto eu ganho. Você vai me desculpar, mas isso é desculpa de quem não quer dar o dízimo. Porque eu já falei para vários isso. Se você não sabe quanto você ganha, é porque você ganha muito. Porque quem ganha pouco sabe quanto ganha. Não é verdade? Mas até os bilionários, ele sabe até os centavos quanto que ele tem. Está tudo no computador dele ali. E eles ficam todo dia olhando quanto caiu da bolsa, quanto caiu disso, quanta aplicação tal. Eles têm tudo. Pode ver que quando a Forbes anuncia, eles falam, isso aí tem 1 trilhão. Eles sabem quanto tem. Agora imagina a gente. Então é desculpa para não dar o dízimo, fala que não sabe quanto ganha. Então a pessoa não sabe quanto ganha, não sabe quanto deve, não sabe para quem deve. Meu irmão, tem uma coisa que inventaram, se você não tiver um computador, chama-se caderno. Viu? Ou se você quiser, tem uma caderneta, que é menor do que o caderno. Tem caderno brochura, tem caderno espiral, que é aquele que tem um araminho. Viu? Tem caderno. Você vai ali na livraria central, no do Bétega, né? Você compra um caderno, até no mercado vende. Dia que você for fazer uma compra, compre um caderno. Outra coisa que inventaram, caneta. Existe uma coisa chamada caneta. E olha, tem azul, tem preta, tem vermelha, tem verde. Tem uma caneta até que tem as 4 cores. Você puxa para baixo a cor que você quer. Mas vamos falar, eu não gosto de caneta. Tem lápis. Tem um lápis que tem até uma borracha na ponta. Errou, vira o lado, apaga, escreve de novo. Está entendendo, meu irmão? Organiza a sua vida. Organiza a sua vida, seja diligente. Eu já dei cursos, assim, orientações, como sair das dívidas. Porque tem pessoa que está devendo e não para de comprar. Não vai pagar essa dívida nunca. Entendeu? Você que está no cartão de crédito, aí, sai, meu irmão, sai disso aí, isso aí vai virar uma bola de neve. Agora, eu acho interessante, estou ironizando, porque é uma vergonha, mas tem quem que fala assim, não, depois de 5 anos caduca. Dá vontade de falar assim, você que devia caducar. Quem devia caducar é você. Eu já falei sobre isso. Tem irmãos que contam até testemunho. Olha, eu estava devendo para o banco, eu devia 15 mil, me chamaram agora para fazer uma negociação, eu vou pagar 1.500. Olha que bênção que Deus me deu. Sabe por que baixou para 1.500? Porque os outros pagaram para você. Que quando você faz um empréstimo, dentro dos juros que você paga, eles incluem a inadimplência. Viu? Então, quando você não paga, o outro que pagou certinho, pagou para você. Aí é por isso que eles deixam lá, 5 anos você sofrendo, com o nome sujo, depois eles falam, vamos ganhar mais um pouquinho? Nós já recebemos de quem pagou.
Mas vamos fazer um negócio com esse camarada. Ele deve 15, ele vai pagar 1.500. Aí a pessoa fica tudo contente. Eu paguei só 1.500. Limpei meu nome. Percebe? E tem gente crente, não daqui, mas tem gente crente que compra e não paga sabendo disso, que daqui 5 anos caduca. É uma vergonha isso aí. Na época que a gente vendia CD, que chamava cantor, cantina, eu parei com cantina na igreja. Porque o fiado levava embora o lucro. Acabava com o lucro. Às vezes dava prejuízo. Aí chega de púlpito, cobrava, ficavam bravos com a gente. Aí eu parei de falar de púlpito, falei, não, você vai cobrar pessoalmente. Coitado dos irmãos que ia cobrar pessoalmente. Ficava bravo com o irmão que ia cobrar. Mas são pessoas desorganizadas, que deve, não sabe quanto deve, não sabe para quem deve. Isso é uma vergonha, gente. Então, isso aqui, eu estou falando para você, seja raro, que nem é o crisólito. Seja raro, mas seja diligente no pagar, seja diligente no trabalhar. Foi dada uma tarefa para você, seja diligente, não faz relaxado não. Lembra que eu falei ontem de Matias? Ele ficou ali, ele foi diligente. Precisamos de alguém que esteve conosco desde o batismo até a ressurreição. Matias, quando é que ele imaginava que ele ia ser um dos 12? Mas de repente estava ele lá. Então, querido, aprenda isso. Organize a sua vida. Primeiro, começou o ano. O que você quer esse ano? Eu quero estudar alguma coisa. Então foca. Irmão, tem tanto curso online, você não precisa sair de casa. Esses dias alguém falou para mim, esse negócio de EAD. Eu falei, meu irmão, você vai desculpar, você está desatualizado. Tem empresas hoje que dão mais valor a quem formou EAD do que quem formou presencialmente. Não todas. Por quê? É lógico que um jovem de 18 anos não tem a mesma responsabilidade de um cara de 30 que tem família para tratar. Então, se o cara paga 300 conto num curso online, ele não vai ficar assistindo televisão. Aí fala assim, não, alguém falou para mim, não, o camarada abre a câmera lá e faz de conta que ele está assistindo a aula, mas não está assistindo. Falei, está pagando 300 conto para não aprender nada. Não tem essa. Pode ter de algum jovem que faz um curso aí qualquer e pega e dá uma disfarçada dessa. Mas alguém que já tem uma certa maturidade, eu fiz muito curso online, estou fazendo um agora. Terapia de família. Seu pastor vai ser terapeuta de família, formado, reconhecido pelo MEC. Entendeu? Vou começar o estágio agora, nas minhas férias, pelo amor de Deus. Mandaram para mim, ou o senhor começa agora, ou você começa agora, ou só Deus sabe quando é a próxima turma. Falei, mas eu vou estar em Guarujá. Mas... Aí sábado de manhã não tem praia. É das 9 a 12:30. Entendeu? Só que o que vai fazer? Terapia com uma família online. Qual a diferença se fosse presencial? Tudo que o terapeuta vai falar para a família, tudo que a família vai falar, é como se eu tivesse presencial, não muda nada. Entendeu? Vou aprender do mesmo jeito. Então, meu irmão, tem tanto curso online, faz alguma coisa, irmão. Arruma um diploma de alguma coisa. A não ser que você esteja a felicidade do Lula, que o primeiro diploma que ele teve foi de presidente da República. Se você quer isso para a sua vida, Deus te abençoe. Mas sabe, antigamente tinha o chamado Instituto Universal Brasileiro. O que é gente que se formou com ele? Eletricista, os camaradas que consertavam a televisão, rádio, fizeram a vida, mas tinha que estudar. Entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho, isso aí é uma meta que eu tinha, essa da terapia. Esse é o 3º ano, eu já fiz 2 anos desse curso, são 3 anos de curso. É uma meta minha, mas uma outra meta que eu tenho, finalmente eu preciso aprender um pouco de inglês. Do you understand me? Estou falando inglês, gente, estou falando inglês. Eu vou falar inglês, assim, pelo menos um pouco. Por quê? A próxima vez que eu for para Israel, eu não vou precisar de intérprete.
porque eu vou gastar meu inglês lá. Eu vou gastar meu inglês. Não, é uma coisa pessoal minha, eu amo. Mas eu começo e paro. Falei, esse ano eu vou fazer. Online que seja. Mas vou fazer inglês. Amém? Pensa o que você quer na sua profissão, ministério. Você faz teologia à distância. Mas conversa comigo a respeito, para eu te dar umas dicas de faculdade, porque tem teologia e teologia, né? Você não cai em teologia errada. Mas faz teologia à distância. Se é reconhecida pelo MEC ou não importa. A não reconhecida é mais barata, a reconhecida é mais cara. Mas faz teologia, você quer ser um obreiro, um líder. Tem outros cursos, tantos cursos, faça. Para a sua vida profissional, curso da família, sabe? Pega aí o Casados para Sempre e leva a sério. São 4 meses, tem uns que começam e para, outros nem começam, e o casamento e na breca. Entendeu? Invista no seu casamento, tem o curso de pais e filhos. Não vai esperar seu filho estar com 18 anos, você já não sabia mais o que faz com ele. Já desde pequenininho, aprenda como conduzir ele dos caminhos do Senhor. Isso é ser diligente, igreja. Sabe? Veja, o que você quer da vida? Ou vai ser mais um ano que você vai empurrar com a barriga? Como você vai... Eu aprendi isso há muitos anos atrás e isso me ajudou. Onde eu quero estar daqui 5 anos? E hoje, eu estou vivendo o que eu fiz há 10 anos atrás. Cursos e aprendizado. E hoje eu já tenho. Quando eu deixar de ser pastor, se caso isso acontecer, eu quero ser professor. Eu vou dar aula em seminário evangélico. Hoje eu já posso, eu tenho mestrado. Mas eu vou aprender mais. Mas eu, por exemplo, quando eu deixar de ser pastor, eu não vou pescar. Não, de vez em quando sim. Mas, não vejo a hora de aposentar para ir pescar. Não, eu deixo de ser pastor, mas eu vou continuar na obra do ministério, formando novos pastores, mentoreando novos pastores. Eu tenho um alvo na minha vida. Se eu vou alcançar, não sei, mas eu tenho. Amém? Então que todos nós tenham um alvo, irmão. Primeiro você tem que ter o alvo, depois você vai pôr metas. Bom, eu quero estar daqui 5 anos, eu quero tal coisa. Então, esse ano eu tenho que fazer tal coisa, no outro outra, no outro outra. Porque você tem alvo, mas aí você vai estabelecer metas. E aí Deus vai abençoar. Amém? Fique em pé, olha só as promessas de Deus para o diligente. A equipe de louvor pode se posicionar. A última coisa sobre Mateus que é importante. Mateus foi apóstolo nas regiões mais difíceis. Ele não procurou uma região fácil, não. Ele foi nas regiões mais difíceis. Tá? E o evangelho dele, o evangelho escrito por Mateus, ajudou muito a igreja primitiva. Muito bem, olha 3 bênçãos, 3 palavras proféticas para você que é diligente. Provérbios 12, 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Olha a diferença, o preguiçoso vai ser escravo, o diligente vai liderar, vai governar. Tem bênção de Deus vindo sobre a sua vida, amém? Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos, amém? A amplitude do Senhor vai estar sobre a tua vida. 2 Crônicas 24, 13. Talvez você está querendo reconstruir, reformar, e não só a casa também, mas quem sabe a família, quem sabe a empresa, quem sabe o seu trabalho, o seu ministério. Olha só, os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantiu o progresso da obra de reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Além de eles reconstruir a forma original, eles reforçaram, tá? Então isso é ser diligente. Então Deus quer e pode abençoar a sua vida espiritual, familiar, profissional, ministerial. Amém? Você crê nisso? Você recebe isso?
Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Glória a Deus.